A Deus toda honra pela liberdade e pela oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Riqueza essa que nós cristãos temos com preciosidade da parte de Deus para conosco. Estudando Filipenses, primeiro capítulo, versículos 19 e 20, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós vamos trabalhar a ideia de superando as adversidades e situações difíceis da vida, aprendendo com o nosso irmão apóstolo Paulo, falando da provisão do Espírito, falando da provisão da intercessão das orações dos santos, para fortalecê-lo, para fazer com que ele viesse triunfar em toda e qualquer circunstância. Superar em todas as adversidades e em todas as situações difíceis, nós precisamos pensar nessas duas verdades que Paulo nos ensina. Viver confiantemente na cooperação do corpo de Cristo e também na provisão do Espírito de Jesus Cristo, conforme ele relata em versículo 19. A confiança vem dessas orações intercessórias, tanto do povo de Deus como do Espírito Santo, como Paulo ensina em Romanos 8, que esse Espírito intercede por nós, ele nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que é o Consolador, o Espírito é aquele que nos ensina e que nos guia a toda a verdade, é aquele quem frutifica em nós o fruto dele, aplicando a nós todas aquelas características de um verdadeiro cristão. E todas essas características elas promovem conforto, consolo, estrutura e estabilidade, independente das adversidades, independente das situações que nós passamos ou que possamos enfrentar na vida. Se nós desejamos viver uma vida de fidelidade a Deus, nós carecemos abundantemente das orações, das intercessões de todo o corpo, de todo o organismo vivo de Jesus Cristo. A Igreja do Senhor, o corpo do Senhor, deve exercitar a prática da oração, da intercessão pela vida dos santos. Viver para Cristo significa não apenas depender de Deus ou confiar somente em Deus. Sem dúvida alguma, nós confiamos plenamente e primariamente em Deus, em toda a sua providência. Contudo, Deus deixou como recursos a própria ação soberana do Espírito Santo em nossas vidas, assim também como o corpo que Ele estabeleceu como igreja, como o corpo de Jesus Cristo, para que por meio de suas súplicas e suas orações nós fôssemos socorridos, nós fôssemos sustentados, nós fôssemos fortalecidos nas adversidades mais dolorosas da nossa vida, nas situações mais difíceis e comprometedoras que possamos suportar. Na verdade, é impossível viver para Cristo e não depender do seu corpo e não depender do Espírito Santo. Quando nós estamos destacando a importância de trabalhar isso com a nossa família, com a nossa igreja, Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala ali dos membros do corpo, os dons que são dados a cada um, e como aprove a Deus colocar cada membro no seu devido lugar. Observem que ele diz que é distribuído conforme o Espírito Santo e cada um deles é colocado no devido lugar conforme lhe aprove ou aprove ao Senhor Deus. E ele faz uma observação: quando o olho disser que não precisa da mão, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Paulo vai combater ali aquela questão da superioridade, o orgulho, a soberba, quando também o complexo de inferioridade.
ele mostra a importância de cada membro, o valor de cada membro no corpo. Assim é o valor de cada membro em nossa família, assim é o valor de cada membro na nossa igreja, como providência de Deus, como provisão de Deus, para que possamos sustentar uns aos outros em oração, na dependência do Espírito e de uma forma primária, totalmente dependentes de Deus. E assim nós vamos superar todas as adversidades, vamos superar todas as situações difíceis. A verdade é que nós não podemos dizer que nós não precisamos uns dos outros, porque de fato nós precisamos uns dos outros. Não há um membro sequer que seja insignificante e que não tenha importância e que não tenha o seu devido valor dentro do corpo que tem como cabeça Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos treinar a nossa família, mostrar essa importância de cada membro, o valor de cada membro e mostrar a importância e a responsabilidade de cada um como intercessor, como aquele que serve de suporte, como aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis, nas adversidades, para que a gente possa superar. Assim como nós também devemos ser suporte para eles em toda e qualquer situação. Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 6, versículo 19, quando ele diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. No versículo 18 ele está pedindo aos irmãos que orem por todos e que orem por ele também, para que seja dada a ele a oportunidade. Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo nos ensina na perseverança da oração, na súplica, um pelo outro, intercedendo um pelo outro. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32 até o 34, o próprio Jesus nos ensina ali a prática da oração, a importância de contar com o corpo. Ele leva consigo mesmo Pedro, Tiago e João, embora eles vacilam ali, eles dormem, e Jesus retorna e eles estão dormindo novamente por 3 vezes, e Jesus ali ensina a importância da oração, o poder da oração, o poder da súplica, o poder da intercessão. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, que para superar todas as adversidades e todas as situações difíceis, nós precisamos viver glorificando o nome de Cristo em tudo que fazemos, em tudo que enfrentamos, em tudo quanto nós suportamos. O versículo 20 é muito claro nessa posição de Paulo. Ele diz que viver para Cristo é viver exaltando o nome de Cristo, é viver glorificando o nome de Cristo em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele diz assim: quer seja pela vida ou pela morte, Cristo será engrandecido no meu corpo. Então, o foco dele, o objetivo dele é glorificar a Cristo, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância que ele pudesse enfrentar, que ele pudesse suportar. E isso deve se tornar uma prática em nossa vida, de ter essa visão, esse entendimento. Em toda a nossa vida, em toda circunstância, em toda situação, quer seja pela vida ou pela morte, o nome de Cristo deve ser exaltado. Ele se encontrava ali preso, e enquanto ele aguardava a sentença que poderia vir sobre ele, ele continuava firme, glorificando a Deus e exaltando a Deus, e com esse objetivo, de que Cristo fosse exaltado no corpo dele, ou pela morte ou pela vida, porque ele tinha essa grande expectativa, independente do resultado. Ele diz: não importa qualquer que seja o resultado, o que importa é que o nome de Cristo seja exaltado na minha vida. Veja como que ele ensina: em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias da vida, em qualquer situação, seja ela diversa, seja ela positiva ou não. Ele tinha um foco que era glorificar o nome de Cristo em todo e qualquer momento da sua vida. E é basicamente isso que significava viver para Cristo para Paulo. Assim como ele diz em Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. 1 Coríntios 10:31 ele vai dizer: portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor Jesus. Romanos 11:36 ele vai dizer que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Assim como o nosso catecismo diz que o fim supremo, e principal do homem é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Um dos estudiosos desse texto diz assim: a vida não deve ser sobre conforto, não se trata de riqueza ou de prestígio, de bem-estar, de felicidade, de alegria. Não se trata se nós estamos bem ou não, se nós somos ricos ou pobres, se nós temos conforto ou não, se nós somos bem-sucedidos ou não. Ele diz: tudo se resume na nossa vida, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E mais do que isso, nós glorificamos a Deus e gozamos a Deus para sempre quando nós o fazemos conhecido às demais pessoas. E Paulo tinha isso no coração. Importava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, ele jamais seria envergonhado, porque ele sabia que ele estava levando o conhecimento de Cristo às pessoas. As pessoas estavam conhecendo a Cristo pelo seu testemunho de vida, pelo seu comprometimento com o Evangelho. Por isso, toda a máxima de Paulo em suas cartas é glorificar a Deus, glorificar o nome de Cristo. Para mim viver é Cristo, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. E tudo que fizerdes, seja em ações, seja em palavras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por tudo isso. Portanto, essa deve ser a nossa paixão. Esse deve ser o maior desejo da nossa vida, fazer com que Cristo seja honrado, engrandecido e glorificado na nossa vida, quer seja pela morte, quer seja pela vida, e mais do que isso, torná-lo conhecido em todas as nações, em toda a nossa vizinhança, principalmente no seio da nossa família, principalmente no seio da nossa igreja, superando todas as adversidades, todas as situações difíceis, confiante, numa vida confiante nas orações dos membros, dos santos, do corpo de Cristo, confiando plenamente na provisão do Espírito de Cristo, vivendo uma vida em todo momento, em toda circunstância, em qualquer situação, buscando glorificar e honrar o nome de Cristo e fazendo Ele conhecido a todas as pessoas. Deus assim nos abençoe. Deus seja glorificado com a sua vida, com o seu testemunho, com a vida e o testemunho de sua família e de sua igreja. Deus os abençoe e os guarde, e que a paz de Cristo esteja sobre todos. Até mais, um abraço a todos.